Não, vamos mais uma vez, vai. Feliz Páscoa, meus irmãos! Aleluia! Quantos são felizes aqui pela vida, morte e ressurreição do Cordeiro Pascal? Amém? Jesus está transbordante aí no teu coração nessa manhã? Amém. Então você está no lugar certo, porque nós estamos aqui para comemorar, estamos aqui para estarmos cada vez mais cheios da presença do Senhor. E eu creio que depois de um momento desse de louvor e adoração, né, que poderia durar uma eternidade, você não concorda comigo? Eu quero dar as boas novas para você. Um dia isso acontecerá. Isso acontecerá e teremos Cristo conosco. Ele, aquele que estará assentado nesta mesa completa, Pai, Filho, Espírito Santo, e nós ali, o povo escolhido de Deus, juntamente com Ele para todo sempre, para adorarmos a Ele, para engrandecermos o seu nome para todo sempre. Mas enquanto a gente não parte daqui, ou ele não vem nos buscar, nós vamos experimentando estes relances de céu na terra. E eu creio que essa manhã é o que o Senhor está fazendo no nosso meio, esses relances onde ele se encontra conosco, onde nós somos impactados pela sua presença, e principalmente num domingo como esse, onde nós comemoramos a Páscoa. E eu quero então levar você a uma viagem no tempo. Nós estaremos falando um pouco sobre Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E para que isso seja possível, a gente tem que passear um pouquinho no passado, a gente tem que voltar para o presente e a gente tem que ir para o futuro. Porque afinal de contas, a obra de Cristo nas nossas vidas e pelas nossas vidas é de impacto de eternidade em eternidade. Amém? Então eu quero convidar você nessa manhã a abrir o primeiro texto que nós vamos ler, e esse texto eu quero então convidar você a ficar de pé. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé por gentileza. Vamos ler juntos Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, levante a sua mão aí para que a gente possa te reconhecer aqui nesse lugar. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos, que especial. Tem mais alguém aqui desse lado? Seja bem-vinda aqui, seja bem-vindo. Gente, que o Senhor possa abençoá-lo e dar a você, seja bem-vindo lá, meu irmão, Deus abençoe. Será que a gente pode dar uma salva de palmas para esses irmãos? Amém. Obrigado pela tua visita, que o Senhor realmente fale ao teu coração, que o Senhor realmente se revele a você, que seja um tempo muito especial entre os irmãos, neste prédio, que quando nós estamos reunidos, ele se torna igreja de Deus. Amém? Vamos ler então, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Feche seus olhos por um instante aí onde você está, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, somos e seremos eternamente gratos a Ti por essa obra de resgate pelas nossas vidas. Somos e seremos eternamente gratos por Ti, Senhor, por aquilo que Tu fizeste, entregando Teu Filho por nós. E neste domingo de Páscoa, neste domingo onde celebramos esta obra extraordinária em favor das nossas vidas, que o Senhor nos visite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conduza no entendimento e na transformação, para que saiamos daqui nessa manhã, adoradores ainda mais em espírito e em verdade de Ti, aqueles que quando os Teus olhos procurarem, nos encontre, Senhor, de coração contrito e quebrantado diante da Tua presença, no nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Esse texto, irmãos, é um texto que está relatando um momento muito simbólico e muito importante na história do povo de Deus. Um texto que narra um episódio de 3.000 e mais ou menos 400 anos atrás. Um texto onde o contexto do texto é que o povo de Deus, que havia ido para o Egito num período de fome e seca em Canaã, estavam ali já há mais de 400 anos, multiplicados em muitos e muitos e muitos. E Deus, então, num contexto muito especial, já mostrando um vislumbre daquilo que haveria de acontecer com a eternidade em Cristo Jesus, levanta um libertador chamado Moisés. Moisés, então, é um hebreu que nasce no Egito e que tem ali a sua história, não é? Muitos de nós aqui já conhecemos a história de Moisés. E num determinado momento, então, o Senhor aparece a Moisés, distante do Egito, depois de ele ter ido embora, e diz para que ele então volte para ser um libertador deste povo hebreu que estava escravo no Egito. Moisés obedece ao Senhor, volta ao Egito, e ali então começa um duelo entre os deuses do Egito e o próprio Deus, Senhor dos Exércitos, o nosso Yahvé, Deus Todo-Poderoso. E nesse duelo, como em todos os outros duelos da história de Deus, o vencedor invicto é o nosso Deus, amém? Glória a Deus por isso, pode dar um glória a Deus por isso aí? Lembremos-nos disso sempre, nosso Deus é vencedor invicto. E neste momento, então, já na 10ª praga, no momento em que Deus já havia endurecido o coração do faraó, Deus já havia se provado, rebatendo cada um dos deuses egípcios em cada uma das pragas vitoriosas de Deus. Deus, na 10ª praga, então, no seu ato final, no seu momento mais importante dessa história, ele então decide não só combater um deus egípcio, como prefigurar aquilo que haveria de vir e se cumprir em Cristo Jesus. Então, neste momento, meus irmãos, neste momento simbólico, neste momento intenso, nasce aquilo que chamamos de Páscoa. E que, só para deixar bem claro, né, não tem nada a ver com coelho, muito menos com coelho que bota ovo e ovo de chocolate. Paramos por aqui com respeito a isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não estamos aqui dizendo não dê chocolate para os seus filhos, não, né? Isso não é problema. Mas nós precisamos e devemos nos lembrar o motivo principal da Páscoa, amém? E esse texto que está diante de nós aqui é um texto que traz com muita verdade e explicação aquilo que diz respeito
a Páscoa, que significa, ao pé da letra, passar por cima. Passar por cima, porque a Páscoa, o passar por cima, é quando, então, esta praga de destruição, ou em outros textos vai dizer o anjo da morte, vai passar, e eu quero pedir para que coloque a primeira imagem já, por gentileza. Esse anjo da morte, ele então vai passar por cima das casas que estão nos batentes das portas, manchadas, salpicadas de sangue deste cordeiro que havia sido sacrificado em nome de cada família, em nome de cada casa, de cada lar, para que quando esta praga ou este anjo da morte passasse, a morte dos primogênitos não acometesse aquela casa, mas eles fossem libertos, livrados da morte. E aqui nesta Páscoa, neste momento, há 3.400 anos atrás, nós temos um sacrifício de um cordeirinho que livra aquelas pessoas de uma morte momentânea, de uma morte temporal, de uma morte para que o Senhor se revelando a todos daquela região, ele seja engrandecido. E o povo hebreu então, finalmente, após este último ato de Deus, possa já, com sandália nos pés, cinta e cajado, saírem de onde estão, para caminharem de fé em direção à terra prometida. É um momento simbólico na história do povo hebreu e também da nossa história, porque esta é a nossa história, amém, irmãos? É um momento onde nós olhamos e encontramos quando Deus nos liberta da escravidão do Egito, para começarmos então a seguirmos a nuvem de glória, a coluna de fogo, na dependência de Deus e na sustentação de Deus, a irmos em direção ao lugar e ao destino que Ele tem para cada um de nós. Isto é celebrar a Páscoa, é olharmos para quando Deus nos libertou, e nos tornamos então, finalmente, completamente dependentes dEle. Tem alguém aqui feliz por isso, que já se fez dependente totalmente de Deus, para dar um glória a Deus aí? Amém. É dia de festa, irmãos. É dia de celebrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Mas aqui nós estamos num relato de 3.400 anos antes, quer dizer, 3.400 anos ou 1.400 anos antes de Cristo. Mas isso não termina por aí. Aqui estava o modelo já antecipadamente daquilo que haveria de vir e ser consumado para todo sempre em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é então, ele nasce, ele é encarnado e assim como a Páscoa está para a ceia, o Natal está para o batismo nas águas, as ordenanças de Deus, um momento muito simbólico, muito especial na vida do cristão. E eu glorifico ao Senhor, você que chegou antes da tua viagem, você que fez questão de estar aqui nesta manhã. E nós estamos tentando, ano após ano, a mudarmos a cultura do evangélico, para que ele possa então celebrar a Páscoa no corpo, na igreja, na família dele em Cristo Jesus. Amém? Eu glorifico ao Senhor por você que está aqui. E então, Cristo que abriu mão da sua glória, Deus Filho, vem habitar no nosso meio. Agora estamos falando de 2000 e alguns anos atrás. Entramos na nossa máquina do tempo, onde estávamos 3.400 anos atrás, avançamos 1.400 anos atrás, paramos a mais ou menos 2.000 anos atrás, e estamos agora num outro cenário. E o cenário é o cenário que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, onde o texto diz assim para nós: finalmente, e pode mudar a imagem por gentileza, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento,
no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Lucas está falando daquele cordeirinho de 3.400 anos atrás. Lucas está falando com respeito àquela obra que foi lá da Páscoa e que desde então tornou-se uma ordenança para que o povo hebreu todo ano celebrasse a Páscoa e fizesse esse sacrifício. Assim como, neste momento, Jesus e os seus discípulos vão então fazer a mesma coisa, cumprir com este ato para que então se desse aquilo que haveria de vir. Então, chegando esse momento, versículo 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E aí, até aqui, irmãos, Jesus e os seus discípulos estavam cumprindo um ritual em memória daquilo que havia acontecido há 3.400 anos atrás. Até aqui eles estavam cumprindo, e se Cristo andou com esses discípulos por 3 anos, podemos e devemos deduzir que por 3 vezes Jesus ceou a Páscoa com estes homens. Mas neste momento, algo seria muito diferente. Neste momento, algo mudaria o destino e a história destes homens, juntamente com toda a humanidade. Neste momento em que eles estavam já acostumados com as práticas, com os procedimentos, com a cultura de trazer um cordeirinho, mantê-lo em casa, até o momento de degolá-lo, do sacrifício. Desta vez não foi assim. Dessa vez, quando a mesa estava posta, quando tudo estava no seu devido lugar, como as coisas aconteciam até aquele momento, Jesus, no versículo 17, diz assim, o texto diz assim, que ele recebendo um cálice, e deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Este primeiro cálice, ele vai simbolizar o ato da Páscoa. Dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui em Lucas é o único que existe um cálice antes do pão e depois um segundo cálice. É porque na Páscoa, na tradição hebraica, se tinham 4 momentos de cálice. E Jesus aqui estava começando a liturgia, estava inaugurando a liturgia da Páscoa com aqueles discípulos. E obviamente Lucas, sendo alguém mais minucioso para escrever, escreve algo que é a mais do que Mateus e Marcos. Mas ele escreve, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. E agora aqui, meus irmãos, está a revelação para nós: pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Jesus estava dizendo: não vai ser mais um cordeirinho, não vai ser mais um animalzinho que a família vai trazer para dentro da sua casa, que vai preservar ali por 14 dias com aquele animal por 2 semanas, e depois irá sacrificá-lo. Mas Jesus estava dizendo que algo iria mudar e mudar para sempre.
Jesus pega um pão. Eu vou tomar a liberdade de estragar um pouquinho essa mesa da ceia, tão linda. Jesus pega um pão na mão. E o texto diz que ele faz o seguinte. Oh, obrigado. Obrigado. Sem fermento. Partindo, ele diz: isso é o meu corpo. Não é mais um cordeirinho pascal, mas é o Filho de Deus, partido em favor de mim e de você. Não é mais um animal que está simbolizando a troca de um sangue por sangue, mas agora é o Deus Filho encarnado que antecipadamente decide ser moído, ser partido por mim e por você. Façam isso em memória de mim. Mas em memória do quê? Se ele não havia sido crucificado. Em memória daquilo que haveria de acontecer com ele, para que os discípulos se lembrassem que quando ele parte o pão, é o seu corpo que está sendo simbolizado, e eu e você, imediatamente, somos arremessados no madeiro, em memória daquilo que ele fez por nós. A Páscoa nunca mais foi a mesma. A Páscoa nunca mais foi uma liturgia simbólica de um povo religioso. A Páscoa nunca mais foi a mesma, porque em Cristo todas as coisas se convergiram, em Cristo todas as coisas se cumpriram de uma vez e uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos num domingo como esse, celebrarmos a sua morte e a sua ressurreição. Assim como também, versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue de Cristo, que se fez jorrar no madeiro, pela nossa vida, para que nós pudéssemos nos apaixonar por Ele ainda mais, todos os dias, um após o outro. E a minha oração nessa manhã por nós é que você saia daqui ainda mais apaixonado por esse Deus que te amou primeiro. É que você saia daqui transtornado em amor por aquele que te atingiu, por aquele que te chamou, por aquele que te salvou, por aquele que se entregou por mim e por você. Aqui agora nós temos de fato o sacrifício do Cordeiro de Deus, que não somente livra-nos de uma morte momentânea, mas ele venceu a morte porque ele nos livra de uma morte eterna. Ele nos livra de uma eternidade de morte. Ele nos livra de uma vez por todas da morte eterna. Em Cristo Jesus nós encontramos vida eterna.
Em Cristo Jesus nós encontramos esperança, nós encontramos abundância de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de compaixão, porque Ele sofreu em nosso lugar. Ah, meu irmão, que você se encha de amor por Deus nessa manhã. Que o Espírito Santo que habita dentro de você te faça transbordar em paixão por aquele que te atingiu. Porque esta obra, ela é maravilhosa. Não há nada mais importante, mais central, mais verdadeiro, mais profundo do que falarmos desta obra de Cristo na cruz pelas nossas vidas. Se você se levanta pelas manhãs ainda hoje, é porque em Cristo há esperança. Se você caminha pelas ruas dessa cidade com propósito ainda hoje, é porque em você há esperança eterna. Se você tem amor e você encontra amor para amar aqueles que estão ao teu redor, familiares, amigos, irmãos, é porque em Cristo brota amor. Cristo é o centro, é o início, é a raiz de todas as coisas. E é por isso que a palavra de Deus, ela constantemente, ela está no começo apontando para o meio, e no fim ela aponta de volta para o meio, porque no meio há Cristo Jesus. No meio há esperança de eternidade para mim e para você. Quando nós olhamos para um pão, ele nunca mais é o mesmo, quando nos lembramos de Cristo Jesus, vertido na cruz, moído, transpassado. Quando nós olhamos para o fruto da videira, ele nunca mais é o mesmo para nós, porque nós nos lembramos do sangue que era para ser o meu e o teu. Mas ainda que fosse, de nada adiantaria, porque nenhum de nós é Deus para pagar o preço que só Deus poderia pagar. Então nós estávamos num passado distante de 3.400 anos atrás. Nós fomos mais adiante e chegamos numa presente era de 2.000 anos atrás, em que Cristo nasceu e morreu. E graças a Deus ressuscitou ao terceiro dia para provar e caminhar por mais dias na terra, para que todos pudessem ver e dizer, de fato, este é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu quero agora te levar para um lugar bem pertinho de nós, para o hoje, para o aqui e para o agora. Saia lá da ceia de Cristo, entre na máquina do tempo e volte para a Igreja Refúgio em 2026. E se assente aí onde você está sentado, olhando para mim. E agora olhe para essa mesa linda, onde nós temos aqui o trigo moído no pão, onde nós temos o fruto da videira no suco de uva, e nós temos também o óleo representando o Espírito Santo. Hoje, nós como igreja ceamos. Por que é que nós ceamos hoje como igreja se está consumado em Cristo Jesus? Porque a palavra também nos aponta no dia de hoje que há um propósito para isso. E o texto está lá em 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu quero ler contigo, onde diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui, Paulo ministrando a ceia a uma igreja, falando com respeito de como eles deveriam conduzir a ceia.
Ele dá uma bronca antes, falando a respeito daqueles que estavam trazendo demasiadamente alimento para o lugar da comunhão, que estavam se lambujando, se embebedando, comendo e bebendo a mais do que os outros que ainda não tinham nem chego, fazendo daquele momento tão importante um momento de irreverência. E ele, no meio de chamar a atenção, lembra as palavras de Cristo, mas ele deixa algo muito especial para todas as igrejas, inclusive a Igreja Refúgio em 2026. E ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo está falando, é um momento de reverência. Ele está falando, é um momento onde nós nos lembramos, pois fazemos em memória daquilo que Cristo fez para cumprir aquilo que na Páscoa já havia antecipadamente simbolizado. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Na Páscoa há um símbolo, em Cristo há um cumprimento, e agora na igreja nós encontramos o propósito da manutenção, para que nos lembremos do ato de Cristo na cruz, segundo as suas próprias palavras, mas que também nos examinemos. Nos examinemos. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, já li, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos nos examinar, porque quando nos reunimos para comermos do pão e bebermos do fruto da videira, e fazermos isso em memória de Cristo na cruz, nós devemos examinar, olhar para dentro do nosso coração, da nossa conduta, da nossa vida, com profundidade, para que possamos então, neste autoexame, buscarmos ao Senhor por perdão, por reconciliação, para nos livrarmos do pecado e daquilo que nos separa e nos distancia de Deus. Então, a ceia, ela é a comemoração e a memória da Páscoa. A ceia no culto dominical, ela é o cumprimento por memória daquilo que Cristo fez no madeiro por nós. É por isso que eu e você devemos levar a ceia como algo muito profundo e importante nas nossas vidas. É por isso que nós devemos fazer da maneira correta. É por isso que não dá para a gente tratá-la de maneira leviana. Não dá para a gente lidar como se fosse só mais um cumprimento litúrgico, como provavelmente os judeus, quando Cristo veio à terra, já estavam fazendo daquele memorial da Páscoa de 1400 anos antes. Nós precisamos nos lembrar dos momentos daquele que foi no madeiro em nosso lugar. Precisamos nos lembrar da obra de reconciliação que foi paga pelas nossas vidas, para que, ao cearmos, um misto de sentimentos nos acometa pela obra do Espírito Santo dentro da nossa vida. Um sentimento de temor, porque era para ter sido nós naquele lugar. Porque o bem da verdade é que eu e você até hoje fazemos por merecer o lugar na cruz. O bem da verdade é que até hoje eu e você fazemos por merecer o salário do pecado. Então sim, temor deve tomar o nosso coração.
Mas é um misto de sentimento, porque no mesmo momento que vem esse temor, vem uma gratidão que só o céu pode colocar dentro de nós. Uma gratidão que só a obra do Espírito Santo de reconciliação é capaz de colocar dentro de um ser humano. Para que nós venhamos a sentir o amor de Deus nas nossas vidas, como nós somos e seremos incapazes de sentir por qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa que venha nos amar igualmente. É quando o cristão convertido olha para o pão, se lembra do corpo de Cristo e diz: obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pela vida eterna. Obrigado por pagar o preço. Obrigado por ter sido moído e transpassado em meu lugar. Obrigado por ter tomado a forma de servo, por ter sido como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa obra tão fundamental, tão profunda, tão intensa e tão real. Não é um pedaço de pão, meus irmãos. É a memória da salvação que acometeu o nosso coração. É a memória daquele que desceu do céu para estar no nosso lugar, no madeiro. É a memória daquele que andou sobre as águas, que fez milagres, provando ser o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. É o que nos une, é o nosso elo. Quando nós partimos o pão juntos, nós estamos dizendo: somos família de Deus, somos corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Somos ovelhas do bom pastor. Quando nós partimos o pão, nós estamos dizendo: não somos mais de nós mesmos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O velho homem morreu para que o novo pudesse viver. Para que o novo pudesse viver. Assim como quando pegamos o fruto da videira, o símbolo da nova aliança, a aliança perfeita, a aliança perpétua, a aliança marcada pela graça celestial. Por que graça? Porque graça é o favor imerecido. Graça é aquilo que nenhum de nós pode dar um para o outro, a não ser o próprio Deus, que de maneira profunda e eterna é capaz de dar. A gente dá sombras de graça uns para os outros, mas a graça perfeita só o Senhor é capaz de dar. Só o Senhor é capaz de dar. Então, sim, é um momento de autoexame, é um momento de nos reconciliarmos com Deus por conta da nossa caminhada, é um momento de nós nos adentrarmos no momento de autorreflexão e buscarmos caminhos maus, pensamentos maus que antevieram a este momento para que a gente possa confessar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, pois agora eu tenho acesso. Me perdoa, me faz mais parecido contigo, Senhor. É o momento do autoexame, é o momento da reflexão. Mas também, irmãos, assim como na Páscoa de 3.400 anos atrás, no passado distante, prefigurando aquilo que haveria de vir, nós temos ali a 10ª praga do Egito. Assim como se cumpre em Cristo Jesus, na obra da cruz, assim como nos traz para a atualidade na igreja, onde nos lembramos e nos examinamos, nós também temos mais um passo para celebrarmos, 4º e último ponto, que é o momento onde nós olhamos para o futuro que nos está proposto. Nós olhamos para o futuro que nos está proposto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quantos aqui têm esperança nessa manhã?
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram antes, ressuscitarão primeiro. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus? Aleluia! Aplauda o Senhor então. Temos o privilégio de celebrarmos a Páscoa em toda a ceia, meus irmãos. Temos o privilégio de nos lembrarmos que a obra de Deus no passado, simbolizando, em Cristo se consumando, no presente ordem, nos lembrando e nos examinando, mas também no futuro que nos está proposto. O Senhor tem as maiores e melhores promessas de vida eterna para mim e para você, e essa é a boa nova. É por isso que nós podemos nos alegrar no dia de hoje, é por isso que nós podemos agradecer ao Senhor, porque o que está consumado é aquilo que precisamos para confiarmos nele e depositarmos toda a nossa esperança. Amém? Deus é bom, não é? Ele é bom demais. E nessa manhã, então, eu quero convidar você para nós fazermos uma ceia mais profunda, num entendimento e numa revelação mais profunda daquilo que o Senhor é para nós, daquilo que o Senhor é para você. Diante de tudo isso que foi falado, quem é o Senhor para você? Quem é Cristo no teu coração? Essa obra representa o quê para você na tua vida? Se esquece um pouquinho de quem está do seu lado agora. Pede licença para a pessoa. Olha para ela assim e diz assim: você me dá licença, eu vou te esquecer um pouquinho. Só um pouquinho, depois eu me lembro de você de novo. Aí onde você está, sentado nessa cadeira confortável, feche aí os seus olhos por um instante. Reflita em tudo isso. Reflita no passado, se lembrando do que Deus fez lá com o nosso povo, do que Deus fez lá com o nosso povo, quando eles eram escravos no Egito, simbolizando justamente o que Deus fez contigo quando você ainda era escravo do pecado. Vá até a ceia de Cristo com seus discípulos, nessa tua reflexão. Lembre-se do legítimo e único Cordeiro Pascal, que quando pegou o pão, o partiu, disse: agora é minha vez. E eu vou fazer isso uma única vez para todo sempre.
Agora olhe para a tua vida também, nesse momento atual em que você está e se encontra, nas tuas lutas contra o pecado, e examine-se. E se conserte com Deus nesse momento. Se você quiser se ajoelhar aí na sua cadeira, pode se ajoelhar como sinal de reverência. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Mas examine-se. Examine-se. Coloque-se diante do Senhor. Peça perdão por aquilo que o Espírito Santo te trouxer à memória, diante dos teus atos, dos seus pensamentos. Esse momento é muito sério e importante. Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Recebe, Senhor, o pedido de perdão de cada um de nós aqui, pois o caminho está aberto. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos impuros, as vezes em que nós omitimos a verdade, ou até mesmo quando nós mentimos os fatos, trocamos. Os momentos em que deixamos a ira tomar conta do nosso coração e perdemos juízo, perdemos o senso de domínio próprio, ou o fruto do domínio próprio, melhor dizendo. Perdoa-nos, Deus, quando a desistência bate na porta do nosso coração e nós deixamos entrar, e aquele nosso sim se transforma em não e vira pecado, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando desejamos o mal para alguém, quando pagamos mal com mal, quando não damos a outra face, não damos a milha extra. Perdoa-nos, Senhor, quando, até mesmo no momento de correção com os nossos filhos, nós exageramos e partimos para a correção com ira. Ou quando não protegemos, Senhor, a nossa esposa em amor, nos sacrificando por elas. Ou as esposas quando desonram seus maridos, falando mal deles para outros. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão quando deixamos o fardo mais pesado para quem está do nosso lado, conscientemente. Quando conscientemente escolhemos o caminho, Senhor, do descanso, quando tem outros fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. Perdão, Senhor. Perdão por cada pedido nosso aqui, Senhor. Por aqueles que têm endereço, aqueles que cada um está fazendo nesse momento. Perdoa-nos, Senhor. Vem nos purificar nessa manhã de Páscoa e de ceia, pois Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem nos purificar. E, Senhor, sim, nesse momento nós também elevamos os nossos olhos da além dos montes, pois é dos montes que Tu surgirás do céu e se encontrará conosco nos ares, para que de uma vez por todas a mesa esteja posta e todos nós estaremos juntos para uma eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar e repousar nas Tuas promessas,
pois tu não és homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor, em que há um futuro diante de nós, e neste futuro tu estás lá, Senhor. Neste futuro o Senhor nos garante que viveremos felizes para sempre. Não é um conto de fadas, não é uma ideologia, não é uma mitologia grega, mas é a esperança de um Deus que tem olhos e vê, que tem boca e fala, e que tem mãos e toca, de um Deus poderoso, de um Deus que entregou o seu Filho para viver, morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, interceder por nós e aguardar para voltar e nos buscar para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa obra maravilhosa em nosso favor. Amém e amém. Aleluia. Amém. Que nesse momento, então, você possa vir receber os elementos da ceia. Se você caminha numa prática pecaminosa, se você está vivendo uma vida onde existem situações em que você decidiu por elas e você sustenta essa decisão, mesmo sabendo que é pecado, decisões que você tomou e que você as sustenta, mesmo sabendo que é pecado, eu quero pedir para que você se converta a Deus e que você o aceite como teu único Senhor e Salvador da sua vida, e você rompa com todos os grilhões que te prendem da mesa do banquete da ceia. Que essa manhã seja uma manhã de salvação para você também. Que essa manhã seja uma manhã de libertação para você também. Se há alguém aqui que está vivendo na prática do pecado e que está desejoso de abrir mão dessa prática e quer sair daqui com uma decisão tomada, com uma postura diferente, abandonando a prática do pecado. O pecado, irmãos, é um desvio de caminho. O pecado está para todos nós tropeçarmos e nos reconciliarmos com Deus. Mas eu estou falando da prática do pecado. Eu estou falando daquilo que é consciente, premeditado. Se você está na prática do pecado, converta-se para os caminhos do Senhor nessa manhã e venha para a ceia. Deixe os grilhões do inferno para trás. Arrependa-se. Arrependa-se. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui para te salvar, para te curar. Ele está aqui para transformar a tua vida. Mas é necessário que você tome essa decisão. Ninguém pode tomar por você. A porta continua sendo estreita, meu irmão e minha irmã. O caminho continua sendo estreito. Não é a igreja que deve alargar a porta por causa da sua decisão, mas é você que tem que abrir mão do pecado para que Cristo te liberte. Não é a igreja que tem que tomar a forma do mundo para que você seja aceito, mas é você que tem que se render de uma vez por todas e por inteiro ao teu Salvador. E é nesta manhã que o Senhor quer agir. É nessa manhã de Páscoa. Ele está no meio de nós. Qual será a tua postura? Você vai se conformar e vai ficar sentado nessa cadeira? Ou você vai chacoalhar essa poeira e vai dizer: basta! Chega! O diabo não manda mais em mim. Cristo é o meu Senhor e Salvador. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você cear no banquete de Deus. Mas jamais faça isso de maneira leviana. Jamais. É por isso que existem enfermos no nosso meio e muitos que já morreram. É o que a palavra nos diz. É nesse temor que eu falo para você nessa manhã. É nesse temor, não é a doutrina da Igreja Refúgio. Não é por causa da nossa
do nosso livro de fundamentos é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. O preço foi caro demais, que nenhum de nós seria capaz de suportar ou de pagar. É por isso que jamais faça isso de maneira leviana. Se você é cristão e você pecou, conserte-se com Deus. Se você está na prática do pecado, converta-se. Que nesse momento você possa então, com o coração convicto da presença do Senhor na tua vida, se levantar e vir tomar dos elementos e voltar para o seu lugar e aguardar, pois nós vamos cear todos juntos. Amém? Vamos adorar o Senhor enquanto isso e vamos cear. Vamos orar? Feche os seus olhos então. Pai, nós te damos graças pelo teu corpo, Senhor, moído na cruz por nós. Obrigado, Deus, por essa obra tão especial que nos promoveu a filhos de Deus. Senhor, que esse momento seja um momento, Senhor, onde o nosso coração se regozija, se alegra, se exulta e o teu Espírito ministra na intensidade, no interior do nosso ser. Senhor, se move dentro de cada um de nós agora. Traz-nos a revelação de quem Tu és. Traz-nos o entendimento desta obra maravilhosa na cruz pelas nossas vidas. Jesus então tomou o pão, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo partido por vós. Comam em memória de mim. Então comamos do pão nesse momento em nome de Jesus. Tomado o cálice, ele disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E todas as vezes que tomarem dele, lembrem-se de mim também. Que nós possamos fazer isso nesse momento, nos lembrando dessa obra maravilhosa, do sangue de Cristo que foi vertido na cruz por nós, em nome de Jesus. Amém. Tome do fruto da videira. Aleluia, vamos adorá-lo por mais um instante. Pai amado, Pai querido, obrigado por este culto de Páscoa. Obrigado pela Tua doce presença no nosso meio. Obrigado por essa obra de reconciliação. Que nós possamos sair daqui, Senhor, na esperança do futuro, na alegria do presente e na adoração daquilo que Tu fizestes no passado, Senhor. Que saiamos daqui como missionários dos últimos dias. Saiamos daqui cheios, Senhor, de luz do Senhor para brilhar e de sal do Senhor para salgar. Leva-nos, Senhor, que a Tua graça nos acompanhe, abençoando a nossa entrada e a nossa saída, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.